Um, dois, três, hein? Domingão do Mobá, aqui em Santo André Descoberto. Começa mais um programa Domingão do Mobá, claro, comigo, Mobá Alexandre. Que coisa maravilhosa! Olha que domingo maravilhoso aqui em nossa cidade, em Santo Antônio Descoberto. E hoje um programa especial. Vamos falar um pouco das religiosidades de matriz africana. No nossos estúdios a gente vai estar fazendo uma entrevista com o Babalorixá Leonardo de Oiá. Tá? Você que tem curiosidade, você quer saber um pouco mais como é que funciona a cultura afro-brasileira, fique ligadinho aqui no nosso programa. Você que está assistindo pelas redes sociais, né? Pode entrar em contato, fazer pergunta e muito mais. Então, antes de a gente começar a nossa entrevista de hoje, gostaria de convidar, de chamar, né, todos os nossos apoiadores culturais, né, para poder a gente fazer aquela parceria bacana aqui no programa Domingão do Mobá. Então, com vocês, os nossos apoiadores culturais. Você morador aqui de Santo Antônio Descoberto, não pula esse vídeo. Trouxe uma novidade para vocês. Drogaria BH chegou aí trazendo o melhor atendimento e preço em medicamentos para vocês. Estamos localizados aqui de frente ao Hospital Municipal Dom Luiz e tem mais, gente. Cobrimos aí orçamentos em medicamentos. É isso mesmo, garantimos o melhor preço para que você tenha economia sem abrir mão da qualidade. Siga a gente no Instagram e entre em contato no WhatsApp. Cansado da mesmice? Quer dar um toque único e especial para sua casa, festa ou presente? Apresentamos Elza Labs, o lugar onde sua imaginação ganha vida. Decoração criativa personalizada que encanta. Mesas temáticas incríveis para celebrar momentos inesquecíveis. Canecas e blusas personalizadas do seu jeito, para você expressar sua individualidade com estilo. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 61994064893. Perca as novidades e inspirações da Elza Labs no Instagram, @ElzaLabs, a arte de personalizar os seus sonhos. Busca um espaço que eleve suas celebrações? Conheça o DKL, um ambiente sofisticado com cozinha gourmet, piscina, salão de jogos e espaços incríveis para fotos. Transforme seus momentos em experiências memoráveis. Reserve já pelo WhatsApp 61 996 20 15 62 ou Instagram @espaço DKL. DKL, o palco perfeito para histórias que merecem ser celebradas. Opa, estamos de volta aqui no Domingão do Mobá e já está aqui no nosso estúdio ele que é um sacerdote da cultura afro-brasileira, né, da religião de matriz africana. Muito bom dia, Babalorixá Leonardo de Oiá. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer enorme, uma honra enorme tê-lo aqui junto com a gente, tá bom? Sim, obrigado pela oportunidade, né, e tamo junto. É isso aí, gente. Olha, eu gosto de começar meu bate-papo, né, com as pessoas pedindo, Babá, para que as pessoas possam se apresentar, né? Quem é Babalorixá Leonardo, né? Ou a pessoa, vamos dizer assim, civil, né? Esse é Leonardo também. Se apresente. O senhor mora aqui muito tempo em Santo Antônio Descoberto. Tem quanto tempo você chegou aqui? Conta um pouco da sua história. Pode ser tanta história, né? Vamos chamar de história civil, ou, né, também como uma história como sacerdote. Vamos lá, vamos começar. Eu moro aqui no Santo Antônio, né, fixo há 14 anos. Cheguei aqui no Santo Antônio bem cedo, com meu falecido pai, que ele tinha uma chácara aqui, então sempre convivi nessa região do Santo Antônio, né? Eu como pessoa civil. Moro aqui há 14 anos, fixo dentro do Santo Antônio, né? Tenho, né, minha residência e tenho o Ilê-Axé, né, que é a casa de orixá, né? Eu, Leonardo, tenho o meu serviço fora, trabalho fora, faço minhas coisas, né? E também tenho o meu serviço de sacerdócio, né? Tenho o Ilê-Axé também há 9 anos já,
né, aberto dentro do Santo Antônio, né? Sou babalorixá, tenho vários filhos iniciados e tenho rotinas constantes dentro do axé. Então o senhor tem quantos anos que já está em Brasília? O senhor não nasceu aqui não, né? No Santo Antônio não, nasci em Brasília. Nasci em Brasília. Né? Eu tenho 32 anos de idade, né? Completo agora 33, e de orixá, né? 21 anos. E fui iniciado criança e assim dei seguimento à minha vida espiritual até hoje. E por que Santo Antônio Descoberto? Foi uma cidade aonde, né, o meu finado pai sempre me trouxe, eu sempre tive a convivência, eu sempre gostei dessa dinâmica entre uma cidade e uma roça, uma cidade e uma fazenda. Eu sempre gostei dessa dinâmica de natureza com cidade. E foi um lugar que eu me identifiquei, as pessoas, eu me identifiquei a forma de viver, né, das pessoas daqui de Santo Antônio. E foi onde o orixá também escolheu para que fosse, né, aberto a casa deles. Então, quando o senhor chegou a Santo Antônio Descoberto, já chegou como sacerdote, é isso? Eu já cheguei aqui como sacerdote, né? Vinha criança para cá, já convivia. No entanto, que a chácara do meu pai é aqui próximo do axé, né? Então a gente sempre teve essa convivência aqui. Eu já vim como sacerdote. E essa questão do sacerdócio, é desde pequena, essa vontade? Como é que aconteceu isso? Essa manifestação em sua vida? Olha só, a minha vida espiritual ela sempre foi muito engraçada, né? Nunca nada foi programado para mim. Eu tenho uma avó que ela é umbandista há 56 anos, então eu sempre tive a convivência com a espiritualidade dentro da Umbanda, né? Então eu sempre gostei, o toque dos atabaques, né? As danças sempre foram coisas que me encantaram, né? E quando completei 12 anos de idade, chegou o momento em que o orixá me escolheu, né, para ser um elegum iniciado. Então, desde os 12 anos tenho essa convivência mais fixa dentro do candomblé, tá? Não dentro da Umbanda, dentro do candomblé. Foi onde, né, eu fiz santo, me iniciei e dei seguimento à minha vida espiritual. E assim, para que as pessoas possam entender a diferença entre, resumidamente, né, entre candomblé e umbanda. O senhor está falando que se iniciou no candomblé, na umbanda não existe iniciação. O que você poderia falar dessa diferença para a gente? Olha só, a Umbanda é uma religião, é uma nação onde a gente cultua, né, ancestrais. O que é esses ancestrais? São caboclos, são boiadeiros, são preto-velhos, exus, pombogiras, são divindades, né, que vivenciaram, que viveram nessa terra. Então, assim, a iniciação dentro da Umbanda é totalmente diferente dentro do candomblé. A Umbanda pura mesmo, ela não existe sacrifícios, não existe imolações de animais, as ofertas que são feitas, né, são de comidas secas. O que são comidas secas? Frutas, grãos, flores, né, bebidas. Isso é ofertado dentro da Umbanda. A diferença da Umbanda para o candomblé é isso. Dentro do candomblé, a gente já existem cultos ocultos, né, que são feitos, o recolhimento é 21 dias, a gente passa pelo processo da raspagem, né, que a gente perde os cabelos, perde a vaidade. Então, assim, a Umbanda, ela é mais acolhedora, mais fraternidade, aquela história de mãe e pai. O candomblé é uma religião de hierarquia, onde ele nos treina, nos ensina que começa-se pequeno para se chegar até o grande. Então, assim, as cantigas, a Umbanda ela é brasileira, ela é cantada em português. O candomblé ela é cantado em Yorubá. Então, é uma religião de matriz africana. A Umbanda é uma religião brasileira. Quando o senhor fala no candomblé, o senhor está se especificando, né, na questão da nação Quetu, né? Isso. Que fala em Yorubá, né? Que vale a pena ressaltar que dentro do candomblé existem outras nações também, que o dialeto são diferentes, né? Você poderia falar de outras nações? Existe, né, o Queto, existe o Angola, existe o Jeje, né, o Jeje Nagovodum, o Jeje Marim,
que são, como é que eu posso explicar para que todos entendam? Dentro disso existem as ramificações, cada um tem a sua rama, né? Angola, né, já é aquele candomblé diferenciado, as danças, os atos, as cantigas, né? Dentro do Quito, né, já vem o Epom, vem o Axé Opofonjá, que são ramificações dentro da nação de Quito. Raiz, a raiz, né? Cada um tem o seu pilar principal. Eu mesmo sou do Axé Opofonjá, né? A minha raiz, a minha matriz é o Ilê Axé Opofonjá de Salvador, né? A minha avó era Odeca Ayodê, né? Falecida, conhecida como Mãe Estela do Oxóssi. Hoje sou representado por Mãe Ana de Xangô. Então, assim, cada um tem a sua raiz, cada um tem a sua diferença, a sua particularidade. A gente não pode falar nem de diferença, porque quando a gente cultua uma energia, aquela energia ela é única, independente da nação que seja. Oxóssi é Oxóssi, Ogum é Ogum, Exu é Exu. Dentro do candomblé, a única coisa que muda é a nossa rama, né, a nossa raiz. Então, por aí vai. Olha, tem muita gente já interagindo aqui com a gente, né? Porque querendo, toda vez que a gente fala sobre cultura afro-brasileira, sobre religiosidade afro-brasileira, né, acaba criando muita curiosidade, né? Então, no decorrer aqui do nosso programa, vão haver muitas perguntas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pequeno intervalo, né? Vamos chamar os nossos apoiadores culturais e daqui a pouco a gente continua com essa conversa, com esse bate-papo que está bem interessante, né, com o senhor Babalorixá Leonardo de Oyá. Daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, nossos apoiadores culturais. Você morador aqui de Santo Antônio Descoberto, não pula esse vídeo. Trouxe uma novidade para vocês. Drogaria BH chegou aí trazendo o melhor atendimento e preço em medicamentos para vocês. Estamos localizados aqui de frente ao Hospital Municipal Dom Luiz e tem mais, gente. Cobrimos aí orçamentos em medicamentos. É isso mesmo, garantimos o melhor preço para que você tenha economia sem abrir mão da qualidade. Siga a gente no Instagram e entre em contato no WhatsApp. Cansado da mesmice? Quer dar um toque único e especial para sua casa, festa ou presente? Apresentamos Elza Labs, o lugar onde sua imaginação ganha vida. Decoração criativa personalizada que encanta. Mesas temáticas incríveis para celebrar momentos inesquecíveis. Canecas e blusas personalizadas do seu jeito, para você expressar sua individualidade com estilo. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 61994064893. Perca as novidades e inspirações da Elza Labs no Instagram, @ElzaLabs, a arte de personalizar os seus sonhos. Busca um espaço que eleve suas celebrações? Conheça o DKL, um ambiente sofisticado com cozinha gourmet, piscina, salão de jogos e espaços incríveis para fotos. Transforme seus momentos em experiências memoráveis. Reserve já pelo WhatsApp 61 996 20 15 62 ou Instagram @espaço DKL. DKL, o palco perfeito para histórias que merecem ser celebradas. Domingão em Santo Antônio Descoberto, estou de volta em nosso programa. Lembrando, você que quer participar do Domingão do Mobar, quer se inscrever, quer participar de prêmio, basta comentar no nosso Instagram, nas nossas postagens, né? Quero participar, que é o @TV SAD Digital, ou entrar em contato pelo 61 99578 2145. Domingão do Mobar, aqui transmitido pela Rádio SAD e também pelas redes sociais, pela TV SAD Digital. E vamos voltar com ele aqui, dando continuidade ao nosso bate-papo, falando sobre a cultura afro-brasileira, sobre a religiosidade afro-brasileira. Está curioso, quer perguntar, quer aprender um pouco mais? Fique à vontade, dá para perguntar aqui nos comentários, tá bom? Eu estava fazendo uma breve introdução, né, das religiosidades. A primeira pergunta que está aparecendo aqui está perguntando se as regiões de matriz africana
acredita em Deus. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha só, essa questão de Deus. Quem é Deus? Como que a gente pode distinguir Deus dentro da religião de matriz africana? Eu sempre tive uma criação familiar, por pai, por mãe, por avó, que Deus, ele é um só. Ele é dono de um universo. Ele nos criou, criou o mundo e tudo que nele habita. Nós, de religiões de matriz africana, a gente cultua as forças da natureza. Para mim, e é o que eu ensino aos meus filhos dentro da minha casa, que Deus, ele é tudo, independente de onde esteja, independente de religião. Porque Deus, ele é o ar, ele é a água, ele é a terra, ele é o alimento. É como os antigos sempre diziam, né? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Isso já queria dizer o quê? Que Deus, ele é tudo. Então, dentro da religião de matriz africana, existe um Deus. É o mesmo Deus, só que com um dialeto diferente, com outro nome, né? O Deus da Igreja Católica, Jesus Cristo. O Deus do Candomblé, Oxalá, Obatalá. Então, dentro das religiões, cada Deus é um único Deus, porém com nomes diferentes. É o que eu costumo, né, e acredito e venho trazendo isso há anos, né, para aqueles que me acompanham. E a gente, em algumas partes das regiões afro-brasileiras, né, a gente percebe, por exemplo, a Umbanda. Dentro do culto da Umbanda tem muito disso de louvar Jesus Cristo, também tem isso também, né? Conta pra gente um pouco sobre essa miscigenação do culto do catolicismo junto com o afro-brasileiro que está inserido na Umbanda. Olha só, a religião de matriz africana, na época, vamos imitar, escravo ele não podia se misturar com branco, negro não se misturava com branco. E o único meio que Orixá tinha para poder habitar entre, né, o seu povoado era o quê? Trabalhando na cabeça do negro para que fosse executado o culto. Como que era feito esse culto? Negro não podia gritar Ogunhê, porque era uma religião demoníaca, onde o catolicismo não aceitava, né? O cristianismo falava mais alto. Quando os grandes senhores, as grandes senhoras, dentro das suas casas cultuavam, né, a Nossa Senhora Aparecida, o sincretismo, vamos dizer assim. E aí agregou-se dentro da Umbanda esse sincretismo, por ser uma religião brasileira, né, a Umbanda, e por ter descendência africana, porque foi negro. O espiritismo, vamos dizer assim, ele é negro, ele não é branco. Branco não cultuava o orixá, cultuava os santos da Igreja Católica do cristianismo. E para que eles pudessem, né, o negro pudesse ter voz, pudesse ter alguma fé, eles utilizavam os santos da Igreja Católica para poder, né, ter o culto do seu orixá. Eles estavam lá no quilombo, nas senzalas, começava o ritual, eles gritavam, ô Gunhê! Quando chegava lá, né, para acabar com tudo aquilo, chegava lá, tinha uma imagem de São Jorge. Quem é esse Ogunhê? Não, é São Jorge, estamos no nosso culto em louvor a São Jorge. E aí foi-se feito isso por muitos e muitos anos, né, até que o negro conseguiu ter voz, conseguiu botar a religião à frente, né? Mas sempre foi assim. Então esse culto, né, dentro da Umbanda de Jesus Cristo, né, igual as entidades, Preto Velho chega abençoando, né, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso vem do sincretismo, né, que agregou-se dentro da religião de matriz africana para que o culto pudesse existir. Olha, que bacana. Olha, duas perguntas clássicas aqui. A primeira, o que é o candomblé, na sua visão? E a segunda, o que são orixás? Muitas vezes as pessoas, né, devido à ignorância de outros sacerdotes, de outras pessoas, dizem que os orixás é coisa demoníaca, do diabo, enfim. Então, o que é candomblé, na sua visão, e o que são orixás? Olha, é até difícil para mim poder dizer.
porque candomblé para mim é resgate. Candomblé para mim é renúncia. Candomblé para mim é aprendizado. Orixá para mim é tudo. Orixá para mim é vida. Orixá para mim é força. Até porque na nossa religião a gente cultua a força da natureza. Olha a força que a água tem. Olha a força que o vento tem, né? Olha a força que o sol tem. Então, por cultuarmos a força da natureza, o orixá se torna tudo, né? Para mim, orixá é tudo. É meu chão, é meu ar, é meu sol, é meu tudo. Então, assim, a junção de tudo, né, do candomblé e do orixá é vida. É a palavra que define orixá e define a minha religião. O candomblé é vida. Porque tudo aquilo que te faz melhorar, tudo aquilo que te ensina a ser um ser humano melhor, é uma vida. Porque a vida ela tem que ser longa. E se você tem algo que te motiva a ser grande, que te motiva a cada dia crescer mais, o sinônimo de candomblé e o sinônimo de orixá é vida. Que interessante, né? Dando continuidade, nesse bloco a gente vai estar fazendo essa introduçãozinha, entender um pouco mais de uma das religiões de matriz africana, porque quando a gente fala de matriz africana, tem várias, né, religiões, né? Então, no caso aqui do Candomblé Quetu, né, a gente vai dar continuidade falando um pouco da religiosidade, sim. Depois a gente vai entrar falando sobre questões sociais e etc, né? Se eu poderia fazer um resumo para quem não conhece, quem tem curiosidade, falar um pouco de cada orixá? Olha, se a gente for falar, tem que ser bem resumido mesmo, porque orixá é uma vastidão, né? Orixá Exu, né? O orixá da comunicação, é aquela divindade que tem o poder de ligação entre o Orum e o Aie, o céu e a terra. É aquele que faz a comunicação, a movimentação, né? Entre os seres humanos, a logística da comunicação, da troca, da informação, né? O orixá Ogum, o senhor da guerra, né? O orixá da força, o orixá que é da tecnologia, o grande senhor da tecnologia, né? O orixá Oxóssi, o orixá da fartura, o orixá da prosperidade, o grande caçador, né? O orixá Ossan, né? O dono das folhas, o dono da sabedoria, da medicina das folhas, é aquele que sabe o segredo de todas as folhas, aquela que faz o bem, aquela que faz o mal, né? O orixá Omolu, né? O senhor que carrega, né, a saúde, o orixá que nos limpa, nos livra de todos os males, né? Orixá Nanã é uma grande senhora, a senhora da sabedoria, né? Orixá Oiá, que é o meu orixá, a senhora das tempestades, né? A senhora das ventanias, uma grande guerreira também, né? Minha mãe Oxum, a dona da amabilidade, a dona da fertilidade, a dona do amor, a dona da riqueza, da prosperidade, né? Orixá Xangô, o grande senhor da justiça, né? O nosso grande juiz, é aquele que nos julga, que nos ensina a ser uma pessoa correta a cada dia, né? E dentre outros, tem muitos orixás, né? Tem minha mãe Obá também, que é uma grande senhora, né? A senhora da guerra, a senhora do amor também, né? Que ensina que o amor vale a pena. Tem muitos orixás, tem o orixá Embeje, né? Que nos ensina que por mais que a gente perca, a gente também ganha. Às vezes há males que vêm para bem, né? E daí a gente já entra dentro de algumas coisas que é da nossa religião, que é o culto, né? Meu pai Oxalá, o grande senhor do branco, aquele que nos cobre, né? Que nos cuida, nos dá paz, nos dá saúde, nos dá sabedoria. Então, existe uma vastidão muito grande de orixá. Uma desses orixás que são bem populares, né? A questão de Iemanjá, né? Sim, Iemanjá, né? A grande mãe, né? Aquela que zela pelas cabeças, né? Iemanjá é uma senhora que nos ensina que o equilíbrio é tudo. É a grande mãe do equilíbrio.
é aquela que nos faz entender que a nossa vida uma hora vai estar cheia, outra hora vai estar vazia, né? Aí dentro disso existe a vastidão, né, do sincretismo que trouxe Iemanjá, a dona do mar, né? Todo orixá é orixá de água, de rio. Então Iemanjá, ela nos ensina como o mar. Uma hora nós vamos estar lá em cima, outra hora podemos estar lá embaixo, mas nunca perdemos a nossa essência. Nunca deixamos de ser eu mesmo, independente da forma que ela esteja. Um dos orixás que gera uma polêmica, né? Falasse um pouco a questão do orixá Exu, né? Porque esse nome Exu confunde muito com Exu do culto da Umbanda, e na visão do cristianismo, Exu seria o diabo, né? E tal. Você poderia falar um pouco pra gente a respeito do orixá Exu? Olha só, o orixá Exu, como eu já havia dito, é o grande senhor da comunicação. Ele é aquele Senhor que nos ensina a ter aquela flexibilidade de compreensão. Por que da compreensão? Associa-se muito Exu ao diabo, né? Diante de todas as coisas que são faladas de Exu, sempre mostram que Exu estão de vermelho e preto. O que é essa dualidade do vermelho e preto de Exu? É o positivo e o negativo. Então Exu nos ensina que ao mesmo tempo que existe o bom, existe o ruim. Exu, ele é aquele Senhor que corre os 4 cantos do mundo para que tudo seja, né, resolvido, que seja esclarecido. Ele é um movimento de rotação. O orixá Exu, ele roda os 4 cantos do mundo, ele faz todo ser humano ter essa, vamos dizer, amabilidade, um comunicar com o outro, um conversar com o outro, um aceitar a opinião do outro, entre o sim, entre o não, entre o positivo, entre o negativo, né? Mas essa questão de diabo, fora de cogitação. O diabo, ele existe sim, mas dentro de cada ser humano. O orixá, ele nos ensina a ser bom. Por que eu digo para você que o diabo existe dentro de cada ser humano? Porque no momento de raiva você joga uma praga, isso não é Deus, isso é o diabo. Mas ao mesmo tempo que aquela praga passa, aquela raiva passa, você abençoa, isso é Deus. Então, essa história de diabo é fora de cogitação. Então, na região de Mata Africana, a gente não tem dentro do contexto o diabo. O diabo é a questão ruim, né, da própria população, negativo, que o próprio ser humano faz, né? Isso. Então é isso aí, vocês que aprenderam um pouco mais, né, tá aprendendo um pouco mais da religião de matriz africana, dessa cultura, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Enquanto isso, vamos chamar todos os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco eu volto mais entrevista aqui com o senhor Babalorixá Leonardo de Oiá. Você morador aqui de Santo Antônio Descoberto, não pula esse vídeo. Trouxe uma novidade para vocês. Drogaria BH chegou aí trazendo o melhor atendimento e preço em medicamentos para vocês. Estamos localizados aqui de frente ao Hospital Municipal Dom Luiz e tem mais, gente. Cobrimos aí orçamentos em medicamentos. É isso mesmo, garantimos o melhor preço para que você tenha economia sem abrir mão da qualidade. Siga a gente no Instagram e entre em contato no WhatsApp. Cansado da mesmice? Quer dar um toque único e especial para sua casa, festa ou presente? Apresentamos Elza Labs, o lugar onde sua imaginação ganha vida. Decoração criativa personalizada que encanta. Mesas temáticas incríveis para celebrar momentos inesquecíveis. Canecas e blusas personalizadas do seu jeito, para você expressar sua individualidade com estilo. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 61994064893. Veja as novidades e inspirações da Elza Labs no Instagram, @ElzaLabs, a arte de personalizar os seus sonhos.
Busca um espaço que eleve suas celebrações? Conheça o DKL, um ambiente sofisticado com cozinha gourmet, piscina, salão de jogos e espaços incríveis para fotos. Transforme seus momentos em experiências memoráveis. Reserve já pelo WhatsApp 61 996 20 15 62 ou Instagram @espaço DKL. DKL, o palco perfeito para histórias que merecem ser celebradas. Estamos de volta no nosso programa aqui maravilhoso, nesse domingo maravilhoso em Santo Antônio do Descoberto, né? Dando continuidade para conhecer um pouco mais da cultura afro-brasileira, da religiosidade afro-brasileira aqui de Santo Antônio do Descoberto. Meu querido Babalorixá, mais uma vez muito obrigado, né, por estar aqui junto com a gente nesse domingo. Agora vamos falar sobre algumas questões sociais, políticas, né? O culto, na sua visão, o culto das religiões de matriz africana, aqui em Santo Antônio Descoberto, perante a sociedade, você acha que é bem aceita, né? Ou tem algum barreamento, né? Na sua visão, como que é o culto aqui em nossa cidade? Alexandre, o negócio é o seguinte, eu acho que nós, o povo de terreiro, vamos dizer assim, né, eu acho que a gente precisava ter mais voz. Eu acho que, diante de várias festividades que tem dentro da cidade, né, de várias coisas que existem dentro da cidade, né, dentro do Santo Antônio do Descoberto, eu acho que nós de terreiro, a gente podia também ter o nosso espaço, ter um lugar onde a gente pudesse louvar o nosso sagrado, da forma que a gente louva o nosso sagrado. Eu acho que falta um pouco, né, disso. Eu acho que falta um pouco de olhar para a gente, porque nós também temos o nosso culto, a gente também tem os nossos templos, a gente também precisa ser visto como todas as outras religiões, você está entendendo? A gente ter o direito de fazer uma passeata, uma caminhada, algo do tipo, que as pessoas também pudessem conhecer mais a nossa religião. Porque às vezes a gente é subjugado por algo que não conhece, por algo que é deduzido, né? E as pessoas tendo mais vivência, as pessoas convivendo, vendo com os próprios olhos, começam a compreender que a nossa religião também é amor, né? Não é só as demais religiões. Então eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que a nossa gestão, o nosso governo precisa também dar mais olhos para a gente, mais oportunidades para nós que somos chefes de terreiro, para que todas as nossas comunidades se unam, né, em prol da nossa religião, que a gente possa também mostrar às outras pessoas a nossa religião. Eu acho que falta um pouco. Lembrando que o Estado é laico, né? Todo mundo tem direito, né, de cultuar, ter a sua crença, e tem que ter políticas públicas para todas as religiosidades, né? Mas falando em relação à população, por exemplo, o senhor consegue ir com a sua vestimenta ao mercado, ao comércio, o senhor é bem recebido, ou tem um olhar preconceituoso? Como é que é a relação com a população? A população, no seu ponto de vista, aceita, né? Como que é essa relação? Olha, eu não posso reclamar, porque graças a Orixá, né, eu sempre fui bem recebido em todos os lugares que eu vou. Eu tenho um costume sempre de andar com as minhas vestimentas de Orixá, você está entendendo? Eu sempre ando vestidinho de santo, né? Então, assim, eu nunca fui maltratado, nunca fui, como é que eu posso dizer, olhado com olhos diferentes. Claro que existe uma pessoa ou outra, né, que é de uma religião distinta, né, mas acaba que, de acordo com a vivência, né, a tolerância acaba acontecendo. Nós não somos respeitados, nós somos tolerados, né, para algumas pessoas, mas diante de tudo isso eu não tenho o que dizer, não tenho o que reclamar. Eu sempre entrei e saí em qualquer lugar sem nenhuma queixa. Aí no caso o senhor está falando da sua experiência própria, mas no geral, você acha que também é assim com outras religiões de matriz africana?
A cidade aqui é mais receptiva do que outras regiões do Brasil, você acha? Olha, existe sim algumas cidades, alguns lugares que não são bem quistos, né? Vamos dizer assim, que acaba que a gente é mal visto, né? Até mesmo pelas outras religiões, porque a predominância, né, do cristianismo se torna maior, né? Então, pela religião de matriz africana, por várias vezes ser a minoria, né, acaba sendo apedrejada, vamos dizer assim, né? Sendo apontada, sendo excluída de algumas coisas. Falando questão de preconceito, né, de racismo religioso, você já teve algum episódio de preconceito, de ataque, né, de racismo religioso aqui em nossa cidade? Olha, dentro da minha casa, dentro do meu Ilê Axé, graças ao orixá, nunca aconteceu, né? A vizinhança na qual é localizado o meu terreiro, né? Nós somos amigos, né? Eu converso com todos os meus vizinhos se tratam bem, os meus filhos também são tratados bem. Então, assim, na região onde é localizado o meu terreiro, né? Eu nunca sofri esses ataques. Mas aconteceu um episódio com uma filha de santo minha dentro da escola, né, onde dentro da nossa religião a gente usa alguns apetrechos, né, e ela estava de contregum nos braços e era uma criança, né, e chegou na escola, a professora se recusou a dar aula, né, para esse filho meu, porque ele estava de contregum. Então, assim, eu fui à escola, né, a mãe dele também foi à escola, conversamos com o diretor e foi resolvida a situação, mas acaba que fica uma situação muito constrangedora, ainda mais por ser uma criança, né, porque a gente propaga sempre a comunidade, a comunhão, em estar todos juntos, a gente ensina que a união prevalece sobre todas as coisas, independente de religião, né? E aconteceu esse episódio, mas graças, né? Foi tudo resolvido, ficou tudo no lugar, mas teve esse episódio. Dentro da alimentação, para que as pessoas possam entender, que as pessoas ficam, né, curiosas quando falam, mas o que é contregum, né, que está sendo falado e tal, por que a professora crespou e tal? Você poderia falar um pouco sobre, não sei se eu posso chamar de ardono, uma simbologia? Sim, sim. O contregum, ele é uma trança feita de palha da costa, né? Ela é uma palha que ela é trançada, bonitinho, e ela é utilizada para evitar energias negativas, vamos dizer assim, né? Existem algumas outras coisas, mas se a gente for entrar em detalhe, acaba que os nossos segredos da nossa religião é expandido. Então, o contregum, ele é feito de palha da costa, ele é amarrado em nossos braços para nossa defesa. É uma simples trança de palha da costa. É uma palhazinha fininha, que você consegue manuseá-la bem, você está entendendo? E é feita aquela cordinha, ela é enrolada no braço. Para que as pessoas possam entender também, é como se fosse um amuleto, um patuá, né? Isso. É um patuá de defesa, né? Como o nosso fio de conta, né? Que são a representação dos nossos orixás. Cada um tem a sua cor, cada um tem o seu jeito, né? Aqui, para que vocês entendam, né? A questão do contregum também, essa palhinha é feita. Isso aqui também é um adorno do candomblé, né? Então, é dessa forma. Entendi. E em relação à questão de poder realizar as festas, né, no seu bairro, né, a questão do som, da musicalidade, que as pessoas, né, às vezes escutam, vai até um pouco mais tarde. O senhor consegue ter essa liberdade de culto lá também? Olha, é o que eu falei para você, Alexandre, na sua primeira pergunta. Dentro da região, da localidade onde está situado o barracão, eu não tenho problema,
com a vizinhança. É como eu disse, né? Nós temos uma boa convivência, nós conversamos. Eu tenho vizinhos evangélicos que me respeitam. Você está entendendo? Que tem festas, né? Na minha casa que eles estão, que eles vêm comungar comigo, porque a gente acredita que a união, ela vai além de religião. Então, assim, dentro da minha comunidade ali, dentro da minha sociedade, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, né? A gente toca os nossos tambores, a gente canta, né? E assim, graças ao Orixá, eu nunca tive problema. Bacana, né? Isso funciona lá na sua região, né? Não tem essas problemáticas. Então, na sua visão, aqui em Santana do Descoberto, é a questão mais do política, né? Ter mais políticas públicas, né? Mais cultura. Isso, oportunidades, oportunidades para o povo de terreiro. Essa é a verdade, porque eu luto para que a minha religião também seja benquista. Eu luto para que a minha religião ela possa levar a paz que eu sinto para as outras pessoas, para demais pessoas, a alegria de você poder dançar, de você poder cantar, de você poder, como é que eu posso dizer, se mostrar, você está entendendo? Para que as outras pessoas também possam comungar daquilo que me faz bem. Eu acredito que se eu estou bem, o próximo também tem que estar bem. Porque eu acho que a alegria, ela deve ser mútua, deve ser algo que transmite a todo mundo. Então eu acho que dentro disso a gente precisa, a gente necessita, né, dessa observação, vamos dizer assim, de ter esses olhos também virados para a gente, para que a nossa comunidade também possa segregar as outras pessoas, multiplicar, né, o ato da multiplicação, da divisão, a gente vai dividindo um pouquinho para cada um. Chegou uma outra pergunta aqui para a gente, né, que também é usada de forma pejorativa. Está perguntando: o que é macumba? Macumba é coisa do mal? Olha só, macumba é macumba. É um instrumento, gente. Macumba ele é um instrumento feito de madeira maciça, onde ele tem vários cortezinhos e é passado, né? Um agdavi, que também é uma vara vindo da natureza, que traz um som, né? Mas esse negócio de macumba não existe. Não existe. Macumba ele é um instrumento. Dentro da nossa religião de matriz africana, existem as nossas oferendas, são ofertas. O que são essas ofertas? A gente oferta grãos, a gente oferta frutas, a gente oferta até animais, a gente oferta, mas tudo volta para a natureza, nada com depredação de natureza, poluição de natureza, nada disso. Tá? Porque se a gente cultua a natureza, como que a gente a polui? Então, se a gente faz uma oferta de uma fruta, um animal se alimenta. Se a gente faz uma oferta de um grão, um animal se alimenta. A natureza, a terra, ela absorve aquilo entra em decomposição e se agrega à terra. Então, de certa forma, vira um adubo. Então, essa questão de macumba não existe. Dentro da religião de matriz africana, não é macumba, gente. Macumba é um instrumento. A gente tem ofertas, oferendas, que a gente oferta às nossas divindades. Uma outra pergunta aqui, o pessoal está falando aqui, né, como a gente está falando agora, no genérico, né, que religião de macumbeiro só faz o mal. Você tem que falar sobre isso? Olha, eu acho que essa questão do mal, ela está em qualquer lugar. Tudo que você vai atrás, você consegue. Se você for em busca do bem, você vai sair com o bem. Se você for em busca do mal, você também vai sair com o mal. Não que alguém vá fazer o mal para você, não. Tudo é coração. A nossa religião, ela ensina que o amor, né, a verdade, a perseverança, ela ensina isso. Agora vai de cada ser humano, o nome disso é índole, é personalidade. Tudo que você vai fazer, se você quiser prejudicar alguém, você vai conseguir. Como se você também quiser fazer o bem, você também vai conseguir. Isso não é só dentro da religião, não, é em qualquer lugar. Porque dentro do seu trabalho,
você está lá executando a sua função. Se você tem um brilho a mais que o seu coleguinha ele tenta te destruir. Isso também é um mal. E nem por isso ele faz parte de uma comunidade de matriz africana. Então eu acho que essa questão do mal, para mim não cola, para mim não existe. Então, outra pergunta aqui fala que as religiões de matriz africana e afro-brasileiras, né, são religiões que trabalham muito com a questão social, né? Tem muitos terreiros que faz seu pão, que atende a comunidade. Qual a sua visão em relação às religiões de matriz africana e afro-brasileira com a questão social? Alexandre, isso foi uma das coisas que eu venho dizendo para você, por isso que a gente precisa ter voz. A gente procura essa voz através de quê? Da partilha. É algo que eu já venho falando, né, desde o nosso início, é a questão da comunidade, porque a gente partilha. O orixá, ele nos ensina a ajudar o nosso próximo. E é bíblico também fazer o bem sem olhar a quem. Então, acaba que dentro da nossa comunidade, as pessoas acham que a gente é muito individualista. Não, nós somos comunidade. O termo já diz, é a comunhão. A comunhão de quê? De todas as pessoas, é a partilha. Se eu me alimento bem, por que você não vai se alimentar bem também? Então a gente ensina que a humildade, que a partilha, né, ela vale muito. Então a gente procura fazer dessa forma, é um meio até da gente ser visto e reconhecido como o positivo, não como o negativo, né, que muita gente julga, mas não é para querer aparecer, não é para querer se mostrar, não, é pela questão da comunidade, pela questão da família, porque a nossa religião ensina família. Por isso que temos pais, mães, tios, irmãos, avós, primos. É uma família. Então, aonde existe uma família, existe uma partilha. Então, todos, né, procuram fazer sempre isso, ajudar o nosso próximo, aquele que não tem, aquele que não necessita, não só com alimentos, você está entendendo? Mas agora, nessa época do frio, né, nós temos o costume, vamos dizer assim, a nossa rotina de, na época do frio, a gente juntar agasalhos, você está entendendo? Cobertores, a gente vai ajudar os moradores de rua, a gente vai partilhar, Dia das Crianças, a gente vai em orfanatos, você está entendendo? Levar alegria àquelas crianças que estão ali. Então, assim, a gente procura fazer esses trabalhos sociais, vamos dizer assim, não no intuito de querer alguma coisa, não. A gente faz esse trabalho social porque o nosso orixá nos ensina o ato de comunhão, de comungar com toda, né, a nossa sociedade. Uma outra pergunta aqui, está falando assim, eu moro perto de um terreiro e eu escuto os tambores, os cânticos, eu não sou da religião, eu posso ir nessas festas? Pode sim, até porque terreiro não fecha a porta a ninguém, né? Nós somos uma casa de axé, onde todos são bem-vindos, onde todos são bem tratados, você está entendendo? Até porque dentro da nossa comunidade a gente sempre tem um costume da abundância, tudo é feito em abundância para que a gente possa receber. Então todos são bem-vindos, independente de ser da religião ou não, né? Pode agregar, pode chegar, que não tem nenhum problema, terreiro não fecha a porta a ninguém. Uma outra curiosidade aqui, adoro comidas baianas e tal, e feijoada é uma comida de terreiro? Olha, a questão da feijoada se tornou uma comida de terreiro. Por que que se tornou uma comida de terreiro? O escravo não tinha, né, os grandes luxos, né? Então o que que fazia? Os grandes senhores faziam, né, o sacrifício dos animais para fazer a alimentação, eles se alimentavam das melhores partes, os escravos iam lá e pegavam, né, que é o pé de porco, o rabo, a orelha, o focinho, era coisa que eles não se alimentavam. Então aí foi feito a feijoada, né, que é uma coisa que rende bastante, o feijão, o grão é uma coisa que incha, né, que rende bastante, e aí se agregou, né, a feijoada é uma comida, sim, da nossa religião. Olha, que bacana. Outra pergunta aqui, eu posso comer aquelas comidas baianas, como acarajé, que não tem nada a ver com a questão da religião não, né? O que você tem a falar sobre isso? Não, pode comer normalmente,
Normalmente, e ainda indico, gente, que é muito bom, né? Eu adoro o acarajé, né? É uma comida baiana, uma comida boa demais, né? É um bolinho feito de feijão fradinho, né? Aí dentro tem os acompanhamentos, né? Que é o caruru, que é o vatapá, que é o vinagrete, né? O camarão também que é colocado dentro. Muito cuidado, gente, quando for se alimentar do acarajé, porque eles vão te perguntar se quer quente ou frio. Não é o bolinho, gente, que quer estar quente, é a pimenta, porque existem várias pessoas que gostam de se alimentar da pimenta, né? Outros não. Então prestem atenção. Quente é com pimenta, frio é sem pimenta, só com, né, os outros ingredientes, mas pode se alimentar sim, independente de religião. Eu acho que essa daqui é meio polêmica, hein? Tá perguntando aqui o seguinte, são duas perguntas em uma. Primeiro, o que é amarração? E segundo, se só outras religiões, se seja de matriz africana, também fazem amarração. O que você tem a dizer sobre esse contexto? Olha, isso para mim é um tabu muito grande, porque tudo que torna obrigatório não é bom. Só para o povo entender, o que seria amarração, esse termo que o pessoal está usando aqui? Amarração é um trabalho, né, uma oferenda feita para a união de casal, essas coisas assim, desse tipo. Eu sou meio suspeito em falar, porque eu acho que tudo que se torna obrigado não é bom, né? Eu acho que essa questão de amor, de família, eu acho que é conquista. Você não precisa obrigar a ninguém a estar com você. A pessoa tem que te amar, a pessoa tem que te querer, a pessoa tem que se sentir bem em estar com você, né? Então, é até um tabu para mim falar, nada contra, tá? Os sacerdotes, as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, mas dentro da minha casa isso não existe. Eu não trabalho com esse tipo de coisa, porque eu acho que nada obrigado é bom. E pergunta se é só na região de matriz africana que existe essa possibilidade de energia ou existe em outras religiões também? Olha, eu acho que a questão da afetividade, né, a questão do amor, ela está em qualquer lugar, mas em questão de amarração, geralmente dentro, né, das religiões. E geralmente é um culto que vem mais para dentro de Umbanda, porque o candomblé ele cultua o orixá, ele não cultua os catiços, vamos dizer assim, como as pessoas têm os costumes, né, de dizer que é Exu e Pombogira. Geralmente são trabalhos feitos com essas divindades, Exu e Pombogira. Vamos ficando por aqui, a gente vai chamar mais um comercial aí, né, os apoiadores, um intervalo, comercial não, um intervalo, né, e vamos chamar os nossos apoiadores culturais aqui do programa, e daqui a pouco a gente volta para o bloco final, onde a gente vai ter as considerações, tá bom? Tem dúvida? Continua com dúvida? Coloca aqui, né, nos comentários que a gente vai estar respondendo aí durante o decorrer do ano, tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais Domingão do Mobá. Você morador aqui de Santo Antônio Descoberto, não pula esse vídeo, trouxe uma novidade para vocês. Drogaria BH chegou aí trazendo o melhor atendimento e preço em medicamentos para vocês. Estamos localizados aqui de frente ao Hospital Municipal Dom Luiz e tem mais, gente. Cobrimos aí orçamentos em medicamentos. É isso mesmo, garantimos o melhor preço para que você tenha economia sem abrir mão da qualidade. Siga a gente no Instagram e entre em contato no WhatsApp. Cansado da mesmice? Quer dar um toque único e especial para sua casa, festa ou presente? Apresentamos Elza Labs, o lugar onde sua imaginação ganha vida. Decoração criativa personalizada que encanta. Mesas temáticas incríveis para celebrar momentos inesquecíveis. Canecas e blusas personalizadas do seu jeito, para você expressar sua individualidade com estilo. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 61994064893. Perca as novidades e inspirações da Elza Labs no Instagram, @Elza Labs, a arte de personalizar os seus sonhos.
Busca um espaço que eleve suas celebrações? Conheça o DKL, um ambiente sofisticado com cozinha gourmet, piscina, salão de jogos e espaços incríveis para fotos. Transforme seus momentos em experiências memoráveis. Reserve já pelo WhatsApp 61 996 20 15 62 ou Instagram @espaço DKL. DKL, o palco perfeito para histórias que merecem ser celebradas. Estamos de volta com Domingão do Mobile, nesse domingo de muito axé, né? Fazendo um bate-papo aqui, ele que é o sacerdote das regiões de matriz africana, Babalorixá Leonardo Pioia. Babalorixá, mais uma vez agradecendo em nome de toda a equipe aqui da SAD FM, da TV SAD Digital, eu gostaria que você pudesse, né, deixar suas considerações finais, deixar uma mensagem para a comunidade. Fique à vontade se eu quiser fazer alguma reza, algum cântico, tá bom? Agora para o senhor, a palavra. Eu vou deixar para vocês, né, a palavra comunidade. Por que a palavra comunidade? Porque quando falamos, né, de seres humanos, a gente fala de agregação, de comunidade, de comunicar, de comungar. Então, assim, para que todos nós sejamos unidos, né, independente de religião, né, que a gente possa propagar a paz, a união, o amor, né, a fraternidade, e que a nossa comunidade, né, a nossa cidade de Santo Antônio possa ser assim, uma cidade onde todos se respeitam, uma cidade onde todos são bem-vindos. Né? Quando você fala de cântico, né, é uma coisa muito complicada, porque eu não tenho um cântico exclusivo para dizer assim, esse cântico. Não. Quando a gente fala de amor, de religião, engloba tudo. Não existe uma cantiga específica, né? Não existe uma reza específica. Existe isso, o amor. Então, que Orixá possa também abençoar a sua vida, né, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho, né, da religião de matriz africana, né, e que a nossa comunidade seja sempre abençoada, seja sempre humanizada e que todos nós tenhamos tudo aquilo que necessitamos. É isso aí. Mais uma vez agradecendo aqui ao sacerdote da cultura afro-brasileira por se disponibilizar de fazer esse bate-papo, né? Ter esse desafio aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, né, de participar de mais um programa do Domingão do Mobile, claro, comigo, Mobile Alexandre. E espero vocês no próximo programa aqui na SAD FM. Grande beijo a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau! Você, morador aqui de Santo Antônio Descoberto, não pula esse vídeo. Trouxe uma novidade para vocês. Drogaria BH chegou aí trazendo o melhor atendimento e preço em medicamentos para vocês. Estamos localizados aqui de frente ao Hospital Municipal Dom Luiz e tem mais, gente. Cobrimos aí orçamentos em medicamentos. É isso mesmo, garantimos o melhor preço para que você tenha economia sem abrir mão da qualidade. Siga a gente no Instagram e entre em contato no WhatsApp. Cansado da mesmice? Quer dar um toque único e especial para sua casa, festa ou presente? Apresentamos Elza Labs, o lugar onde sua imaginação ganha vida. Decoração criativa personalizada que encanta. Mesas temáticas incríveis para celebrar momentos inesquecíveis. Canecas e blusas personalizadas do seu jeito, para você expressar sua individualidade com estilo. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo o seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 61994064893. Veja as novidades e inspirações da Elza Labs no Instagram, @Elza Labs, a arte de personalizar os seus sonhos.
Busca um espaço que eleve suas celebrações? Conheça o DKL, um ambiente sofisticado com cozinha gourmet, piscina, salão de jogos e espaços incríveis para fotos. Transforme seus momentos em experiências memoráveis. Reserve já pelo WhatsApp 61 996 20 15 62 ou Instagram @espaço DKL. DKL, o palco perfeito para histórias que merecem ser celebradas.